Boa tarde, então estamos na Jive Broadcasting Hub mais uma vez, algo da quinta session que estamos tendo hoje. Hoje estou acompanhado de o meu sócio, colega Samer da Jive Investments, Marcos Macedo da Faros e Felipe Manfredini da XP Distribuição de Fundos. Boa tarde, senhores, como estão? Boa tarde, Federico, tudo bem? Tudo maravilhoso. Fala, Fred. Boa tarde, Fred. Então, muito para falar hoje. Então, 2022 foi um ano muito importante para a JAI, porque pela primeira vez distribuímos um fundo, Bossa Nova, um fundo de crédito, high yield, pela primeira vez, junto à XP, e pela primeira vez um fundo aberto para investidor qualificado. Mas, vamos para trás um pouco, Sam, eu queria te fazer uma pergunta básica aqui. O que é um crédito high yield? O que significa isso? Bom, pessoal, boa tarde. Fred, obrigado. Manfredini, Marcão, bom estar aqui com vocês, fora do Teams ou de reuniões de trabalho, né? Bacana. Fred, assim, estrito senso, o crédito high yield é um crédito de alta rentabilidade, né? Mas tudo em finanças você tem que comparar com alguma outra coisa, né? Então, é um crédito de alta rentabilidade em relação aos emissores tradicionais no mercado de capitais. Então, você pega aí as empresas bem capitalizadas, com acesso aos bancos de investimentos, a ofertas de ações, debêntures. Essas grandes empresas fazem captações a taxas consideradas taxas baixas em relação aos créditos high yield que têm alta rentabilidade. O denominado high grade, digamos. Exatamente, tem os créditos que são high grade, né, que são, tem um crédito, um rating mais elevado, uma nota de crédito mais elevada, portanto eles conseguem captar operações ali na casa do CDI mais 1 até o CDI mais 3 e pouquinho, você considera que ainda é um crédito high grade, né? E aí do 4 para cima você já começa a ter uma classificação mais aderente ao high yield. Tem outros fatores para determinar se aquela empresa é high yield ou não, mas a taxa já é um bom indicativo, Fed. E aí acho que tem um elemento que é importante de destacar aqui, assim, mas tudo bem, a empresa capta numa taxa mais alta porque ela é boazinha, quer que o investidor tenha rentabilidade, não é por aí. É porque muito provavelmente ela está passando por um processo, por alguma situação específica que faz com que ela capte a taxas mais elevadas do que a média do mercado, tá bom? E por que uma empresa desse tipo recorre a uma gestora para pegar um crédito assim e talvez não um banco tradicional? Legal, então vamos só colocar as peças no seu devido lugar, né? A Jive tem um fundo high yield, né, o Jive Bossa Nova, que de fato essas empresas nos procuram, nós procuramos essas empresas para oferecer crédito privado, securitizações, né? E por que elas nos procuram? Porque nós procuramos elas? Porque elas não têm acesso tão fácil, tão óbvio em grandes bancos ou no mercado de capitais tradicionais. E este momento macroeconômico muito particular, né? Com inflação alta, juros altas, se fala bastante de uma adimplência bastante alta em todos os setores, favorece a tomada de crédito high yield? Sim, favorece por dois motivos, né? Então, relativamente, apesar do risco que o high yield tem maior em relação ao mercado tradicional, são operações que entregam uma alta rentabilidade. Por esse motivo, ele é interessante. Do nosso lado aqui, para fazer alocações, as empresas estão mais propensas a tomarem crédito ou securitizações, crédito privado, nessas taxas, porque o mercado tradicional se retrai, né, deixa de oferecer crédito para essas companhias, vira uma janela de oportunidade. O que é importante, de fato, observar, né? O gestor que está ali e a equipe de gestão que está ali observando isso, tem que, de fato, fazer uma análise muito detalhada da empresa, da oportunidade, exatamente porque os fatores macro estão um pouco mais nebulosos nesses momentos. Beleza, então aqui, antes de começar esta sessão, estava falando aqui com o Felipe sobre como, para oferecer opções para os investidores que sejam atrativas, por encima da renda fixa, digamos, com menos risco, justamente tem que ter um retorno um pouco a mais que justamente o crédito high yield. Agora, especificamente o fundo Jive Bossa Nova, ¿sí? Que tipo de empresas, em quais setores investe esse fundo?
Tem uma frase que a gente fala bastante dentro da Drive, né, que o Brasil é uma fábrica de crises, né? Então, todo momento aqui a gente está no momento de crise. Então, como o foco do Jive Bossa Nova são investidores qualificados, e aí tem um prazo de resgate de 360, a gente procura setores que são mais resilientes a ciclo. O que isso quer dizer? A gente não fica olhando se a inflação está super elevada, se a taxa Selic está alta ou baixa, necessariamente para tomar um processo de decisão de investimento, mas sim se aquela empresa consegue fazer repasse de preços, tem uma barreira de entrada muito grande. E aí, em que setores que a gente encontra isso, né, Fed? Basicamente, setores de infraestrutura, agronegócio, algumas empresas de bens e serviços que têm uma barreira de entrada muito grande de outros players, passam muito bem por esse cenário mais adverso no geral. Nosso grande foco tem sido infraestrutura e agronegócio e setores ligados à tecnologia, bens e serviços também. Setores resilientes, né? Porque agronegócio, pandemia, Perfeito. não pandemia, vai existir sempre. Né? Essa é a palavra-chave, né? Setores que são resilientes a grandes ciclos. Muito bom, excelente. Então, entendido que é um crédito high. Então, Marcos, da Faros, um grande escritório maravilhoso, muito conhecido. Você foi, a Faros foi um dos escritórios que alocou o maior volume do Bossa Nova. Parabéns para isso, obrigado por isso. Então, como foi a experiência de distribuir este fundo da Jive, que talvez não era tão conhecido, né? entre os clientes da XP? Como foi a primeira experiência da Faros com este tipo de fundo da Jive? Fred, obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta. Um pouco antes de a gente começar esse bate-papo, estava conversando com o Fredinho, que o cliente da Faros ele tem um perfil um pouco diferente da média da indústria hoje da XP. E o nosso cliente, de uma forma geral, ele já demandava a placa Jive por conhecer o histórico de produto de vocês, principalmente no que diz respeito ao distress. Olha só. Então, para a gente foi uma oportunidade de atender uma demanda reprimida que existia dentro da casa por estar acessando a placa e educar clientes que ainda não estavam acostumados com produtos mais estruturados a acessar esse tipo de produto. Então, hoje na Faros a gente vê com muito bons olhos essa franquia de alternativos e entende que é a franquia que mais tem oportunidade para crescer na indústria. Muito interessante. Ia te perguntar exatamente isso. Como é o apetite do mercado, dos seus clientes, por ativos alternativos, especificamente por crédito high. Tiveram que educar eles muito, explicar exatamente o que era um crédito high yield, os riscos envolvidos, como é o apetite para esse tipo de produto? Acho que é uma ótima pergunta e o ambiente de juros hoje mais elevado, ele faz com que o cliente naturalmente ele queira reduzir o risco no que diz respeito à volatilidade. Você conseguir trazer um produto que tem um risco que o cliente consegue entender no que diz respeito ao risco setorial, ao risco das empresas que estão envolvidas, e trazer um retorno ali próximo de CDI mais 4, que é o objetivo do Bossa Nova, traz para o cliente muito mais tranquilidade no que diz respeito ao esse tipo de alocação. Excelente. Ia te perguntar justamente como foi essa experiência com a Jive. Você falou, então, era uma casa que os clientes tinham um conhecimento, tinham até vontade de... Acho que existia uma demanda reprimida, principalmente por conta da estrutura de distress de vocês. E aí ficou muito mais fácil você fazer a venda, uma vez que o cliente já conhece a marca, já conhece o histórico do time. E vocês trouxeram um produto que a gente brincou, né? Diferenciado, né? Um produto diferenciado, sofisticado, com acesso a clientes que não estavam acostumados a esse tipo de produto. Então, eu brinco que vocês deram um pouquinho da prova da capacidade de gestão do time de vocês. Excelente, excelente. E Felipe, então, fala do lado do distribuidor. Então, a XP Asset é uma casa que, logicamente, tem um monte de fundos. A Jive, de fato, se inspirou um pouco no XPC 180 e 360 em como distribuíram, como comercializaram esse fundo. Quase que a mesma pergunta, desde o ponto de vista do distribuidor. Como é o apetite do mercado por este tipo de produto? Legal. A história do XPC é até interessante, né? Porque a XPC talvez foi o primeiro produto que a gente distribuiu dentro desse universo de high yield, né? Um produto de um crédito estruturado, um produto diferenciado e que a gente tinha que fazer até um processo educacional junto com a nossa rede, né? Até porque então era uma novidade. O nosso cliente, né, ele estava muito
ele gostava muito de fazer o acesso à renda fixa, principalmente para os fundos caixas, né, os fundos D0, D+1, né, fundos que normalmente são fundos referenciados aí, ou ele fazia via compra direta, um ativo de renda fixa ou até mesmo de um CDB. E o engraçado é que no começo, né, quando a gente fez a primeira distribuição do XPCE, por mais que a gente explicasse, né, todo o modelo que está por trás, toda a inteligência e até uma forma, né, de você trazer um universo de um potencial de retorno, como o próprio Samir falou, né, muito maior do que ele tinha dentro da renda fixa tradicional, muitas vezes ele fazia até a própria comparação com o CDB. Né? Então era muito engraçado que no início do processo de distribuição do XPCE, você tinha a aplicação e imediatamente uma solicitação de resgate. Né? E eu acho que ao longo do tempo, o cliente ele foi entendendo que a dinâmica do produto, né, e a própria consistência que foi tendo de retorno ao longo desse processo não fazia sentido aquela decisão. Né? Então, no final das contas, quando chegava no final do prazo de resgate, do 360 ou do 180, ele normalmente pedia o cancelamento, porque realmente ele viu que o produto entregou aquilo que ele desejava. Esse resgate, 360 dias, foi um problema, tiveram que talvez para Marcos também, foi um problema, tiveram que explicar, era o que queria, compreendiam que isso era digamos, o custo, digamos, essa liquidez era o custo de ter, pela natureza dos investimentos, como o Sandro falou, foi um problema, era normal? Nunca é fácil fazer uma distribuição de um produto de 360, né? A partir do momento que você estende, né, a possibilidade de acesso à liquidez, você cria um empecilho maior. Mas eu acho que foi super importante durante a distribuição, não só do XPCE, como do próprio Jive, um pouco do que você falou, né? Se eu quero ter um produto, né, com essa estrutura, e que se eu quero ter um produto para ter esse potencial de retorno, eu tenho que estar alinhado ao horizonte de investimento. Para eu estar alinhado ao horizonte de investimento sem prejudicar a gestão, eu preciso ter esse prazo de resgate um pouco mais extenso. Né? Então, eu acho que esse trabalho junto com a rede de explicar que, na verdade, você ter um resgate de 360 é muito mais uma proteção do que de fato um empecilho para aquela distribuição do produto. Né? Porque, Summer, então, 360 dias de resgate. Então, uma vez que a Java investe em uma empresa, um crédito, por que demora, por que a gente precisa dos 360 dias de resgate? Como o processo dentro da gestora para justamente otorgar esse crédito e até que começa a perceber os lucros desse crédito? Bacana. Acho que, primeiro, Marcos, eu adorei sua colocação, né, sobre passar a experiência para os investidores do que é Jive. Acho que a gente vai chegar no teu ponto, mas vale a gente explicar que o Jive Bossa Nova ele é um fundo high yield e a Jive tradicionalmente tem 3 fundos, 8,3 bi sob gestão in distress. Entretanto, a gente utiliza exatamente os mesmos processos de análise, o mesmo foco, então, os mesmos instrumentos de pesquisa, todo o conhecimento que a gente tem nesses últimos 12 anos, a gente de fato, no processo de investimento e gestão, está inserido na gestora. Então, é muito legal te ouvir e assim, é o nosso desafio e motivação diária, falar assim, olha, vamos oferecer Jive dentro do Bossa Nova. E aí está condizente com o que você me perguntou, né? Assim, dado que a gente tem um prazo de resgate, não um fundo fechado, igual os fundos de estresse, como é que a gente lida com isso, né? E por que precisa de 360 dias? Primeiro, precisa de 360 dias porque são créditos que têm menos liquidez no mercado secundário, caso a gente tenha alguma onda de resgate, portanto, leva-se mais tempo para você gerar liquidez e fazer frente ao cotista. E, por outro lado, as empresas que a gente investe, elas precisam de tempo para ter uma geração de caixa operacional, gerar ali fluxo financeiro e ter condições de pagar. Não adianta você investir num crédito no mês seguinte você começar a cobrar isso daquele empresário, daquela empresa. Então tem esses dois fatores, né? Uma função de liquidez dos ativos no mercado e uma função também de você fazer com que a empresa vá para frente, que ela cresça e não ficar cobrando no dia seguinte os pagamentos dela. Ciclo natural, digamos, de investir na empresa, que tome crédito, que essa empresa faça alguma coisa rentável com esse crédito e de retorno. E uma parte você respondeu, eu ia te perguntar por que a Jive é a gestora ideal para gerir esse tipo de produto? Porque os fundos flagship da Jive são como? São distressed. Sim, acho que a resposta é know-how e alicerce desses últimos 12 anos. Isso aqui que é importante, né? Você ter premissas, você tem o histórico, então a gente já investiu e desinvestiu em mais de 3 mil créditos no distress. Então, você sabe como é que é o comportamento de um crédito, o comportamento da empresa. É bem mais complicado que high yield, naturalmente. Exatamente. Mas exige uma análise mais complexa, mais detalhada. Entretanto,
a gente utiliza exatamente o mesmo processo de análise e decisão no Bossa Nova, né? Então a gente não baixou a régua, a gente subiu a régua e falou, a gente quer oferecer a experiência desses outros produtos no Bossa Nova, portanto, os critérios de decisão passam a ser muito parecidos e até iguais ao Jive Distress. Muito legal. Felipe, como foi a experiência com a Jive? Como foi a experiência de distribuir com a Jive? Porque foram 300 milhões de reais em 12 dias. Foi normal? Como foi a experiência? E no momento de mercado, que é um momento de grande volatilidade, né? Que traz talvez uma dificuldade muito maior. Mas eu acho que foi muito fácil, assim. Lógico, já aproveitando aqui, até para agradecer todo o time de distribuição da Jive, não só o time de distribuição, o time de gestão, porque realmente acho que o modelo ele casou muito bem, né? Como o próprio Marcos citou, sempre colocou, você tinha dentro da rede, né, de assessores um intuito muito grande de você ter acesso aos produtos da Jive que já vem de muito tempo, né? E de alguma forma, até então, né, a Jive tinha como principal passivos o institucional, enfim, você não tinha nenhum produto que de fato a gente tinha essa possibilidade dentro do varejo. Dentro do Jive Bossa Nova, a gente constituiu essa possibilidade, né, de democratizar essa possibilidade, né, dentro de uma aplicação de um produto tão sofisticado como um produto que a gente fez ali, a distribuição em janeiro. E eu acho que o mais legal é que criou-se um ecossistema, né, entre Jive e a rede de assessores, que hoje ele envolve tanto o ponto de vista de distribuição, né, de você ter essa ponta de venda, né, do produto, mas como do ponto de vista de originação, né? Hoje o assessor ele tem um contato com o empresário, ele tem contato com várias pontas que podem ser possíveis, né, hoje geradores, né, de ativos para dentro do produto, né? E eu acho que isso tem sido muito legal, essa sinergia que se criou dentro da rede. E não só isso, né? Acho que durante todo esse processo, como eu falei, a gente tem sempre essa questão do desenvolvimento, né, educacional com relação não só à rede e o próprio cliente entender, né, qual que é o produto que ele está investindo, o que está por trás daquele... Super importante, né, a distribuição, né? Essa parte. Exatamente, porque de fato ele tem que estar aderente ao que a gente está colocando ali diante dele em termos de possibilidade de retorno, mas também em relação a risco. E eu acho que foi feito toda uma parte de geração de conteúdos, de materiais, que no final das contas ajudou muito a gente aqui do ponto de vista de distribuição, e eu acho que ajuda muito ali, principalmente a turma de assessores no dia a dia, para fazer esse acompanhamento de portfólio, para que de fato você tenha essa relação muito próxima, não só entre Jive, assessores, mas também Jive junto com os clientes. Muito bom. Samer, Felipe falou que o distribuidor está ansioso, queria muito distribuir os produtos da Jive. Os assessores falaram que também os investidores estão muito ansiosos por curtir e por conseguir investir nos produtos da Jive. Que novidades temos? Então, se o investidor quiser investir em um fundo da Jive, o que pode fazer? Fred, excelente pergunta e excelente time, né? Ontem a gente reabriu, de fato, Bossa Nova para captação, então, diretamente na plataforma da XP, pelo app ou pelo portal, no site. Sei lá, em fundos de investimento e digita Bossa Nova, você já consegue achar o nosso fundo, clicar em investir e seguir com a aplicação. A partir do dia 1º de agosto, o produto já está disponível em todas as plataformas e todos os canais da XP. Desde ontem, Bossa Nova disponível. Procure seu assessor, procure seu assessor da Faros, procure seu distribuidor também, disponível Bossa Nova para investimento. Senhores, tem sido um prazer. Muito obrigado pela sua participação e bons investimentos para todos nós. Valeu. Obrigado. Valeu para todos nós. Abração. E até a próxima. Um abraço.